Deus. Muito boa noite, queridos. A paz de Cristo. Que alegria estar aqui. Não estamos em um lugar comum. Estamos na casa de oração, lar espiritual. Fizemos deste ambiente o nosso lar espiritual. Aqui eu e você temos a oportunidade, o privilégio e devemos desfrutar de uma íntima e intensa comunhão com o nosso Pai, o nosso Deus, e também uma agradável comunhão com os nossos irmãos, que é a bonita família que Deus tem nos dado. Alguém feliz em poder estar aqui? Alguém feliz? Aleluia, eu também estou. Então vamos juntos à palavra do nosso Deus. Gratidão, glorifico a Deus por essa oportunidade, pela vida do meu pastor. Obrigado, meu pastor, pela confiança, oportunidade. Deus abençoe todos os pastores, Deus abençoe você que está aqui cultuando ao Senhor com muita alegria. Vamos juntos então ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Mateus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler dos versículos de número 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 7, versículos 24 ao 27. Glória a Deus. Aleluia. Você encontrou, pode dar um brado de amém? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. São palavras de Jesus. Ele declarou: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem sábio, ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Homem sensato. Desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém. Feche seus olhos, estamos no ano da oração, temos que intensificar essa prática, e fazemos isso com muito prazer, com muito amor, com muita alegria. Eu quero orar com você mais uma vez, diante da palavra, na presença. Feche seus olhos, aproveite essa oportunidade, fale com Deus. Ele vai falar com você agora, pela sua palavra. Pai, nós te amamos, nós te amamos, Jesus. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o nosso Salvador. A nossa vida te pertence. Espírito de Deus, nós o amamos. Nós amamos a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz e penetrante. Tua palavra é poderosíssima. Toda a nossa reverência diante da Tua presença para a Tua palavra. E a nossa oração neste momento é que possamos vivenciar o efeito, a consequência da transmissão da Tua palavra, que quando vem, que quando vai, não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Que todos nós que estamos aqui nesta noite, e até quem nos acompanha pela transmissão, possamos ser alvos do Teu poder, da Tua graça e do Teu amor. Realiza a Tua grande obra nas nossas vidas. Nós oramos te dando graças no nome de Jesus. Quem concorda comigo com essa oração? Você pode dar mais um brado de amém? Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor em celebração? Isso, noite de celebração, noite de festa, noite de alegria. Queridos, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus, Ele pregou, e o seu sermão foi nomeado, ficou conhecido como Sermão da Montanha,
ou sermão das bem-aventuranças, das beatitudes, sermão do monte, um sermão longo, um sermão extenso, um sermão extremamente admirado, apreciado e até venerado, não só por nós cristãos, mas até por outros sistemas religiosos, e algumas pessoas que nem conhecem, nem se relacionam com Cristo, até procura se inspirar, interpretar e até praticar o que Jesus pregou, o que Jesus anunciou neste sermão. O capítulo de número 7, Mateus registra a conclusão, as últimas palavras de Jesus em sua mensagem. É um momento em que ele está a se despedir da multidão que está ouvindo ele falar. Então ele traz essa parábola. E nós vamos refletir nesta noite que nós vivemos em dias em que muitas famílias, lamentavelmente, estão sendo abaladas. Em uma linguagem figurada, nós podemos declarar por ventos fortes. São crises emocionais, dificuldades financeiras, esfriamento espiritual, distrações, falta de diálogo. É impressionante como a tecnologia, o mau uso dela tem contribuído para a ausência, para a falta de diálogo, de comunicação, e isso tem sido extremamente prejudicial para o matrimônio, prejudicial para a educação dos filhos, a comunhão, não contribui para que haja harmonia na casa, e esse é um grande e grave problema. Nós também podemos contemplar diversos ataques contra o casamento e contra os filhos. Jesus não está dizendo nesta parábola que talvez a tempestade viria, não é isso que Jesus está a afirmar. Jesus está afirmando que a chuva desceu, ela desce, a tempestade vem, as inundações ocorrem, os ventos golpeiam, batem com ímpeto contra a casa. Então Jesus está afirmando que a tempestade viria, ou que a tempestade vem. E a grande diferença quando analisamos esta parábola conclusiva do Sermão do Monte não está apenas em quem enfrenta, mas principalmente onde a casa foi edificada, onde ela está alicerçada, onde ela foi construída, ou seja, a sua base, o seu alicerce. Há famílias bonitas por fora, porém frágeis por dentro. Na realidade, em essência, há casas com conforto, extremamente bem decoradas, bem arquitetadas, mas casas sem fundamento espiritual. E hoje eu posso entender, tanto nesta manhã como agora à noite, Deus nos chama para voltarmos ao fundamento correto, isto é, a rocha. Você pode dizer comigo, a rocha? Eu quero ainda no tom inicial aqui dessa mensagem entender nesta parábola o que representa, quem é a rocha. Esta é a melhor expressão. E pensando acerca da rocha, eu pude lembrar em um momento muito especial, um momento assim de fórum íntimo particular que Jesus teve com os seus discípulos. No exercício do seu ministério, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, está registrado em Mateus capítulo de número 16, lá na altura dos versículos 16 em diante. Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou? Jesus está interessado se os discípulos já tiveram a percepção, se as multidões, se as pessoas com quem Jesus estava tendo contato, até mesmo curando, anunciando a mensagem, ensinando, se as pessoas sabiam de fato quem ele era. E aí os discípulos rapidamente começam a responder. Esta pergunta não parece ser difícil. Os discípulos respondem declarando: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros afirmam que tu és Jeremias encarnado, ou um dos profetas. E Jesus muda a pergunta e torna-a mais pessoal: e vós? E vocês?
Quem sou eu para vocês? Será que vocês me conhecem? E ele aguarda a resposta. A revelação salva o colegiado apostólico, salva os discípulos, porque penso eu, todos emudecidos, sem saberem definir essa pergunta que talvez pegou eles de surpresa, mas Pedro recebe a revelação e ele traz a resposta: tu és o Cristo, tu és o ungido de Deus, tu és o Messias, tu és o Salvador, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta! Antes de Pedro ser tentado assim envaidecer, Jesus declara: Pedro, disseste bem. Que resposta! Mas não precisa se envaidecer, porque não foi carne e sangue, foi o Pai que te revelou, foi revelação, mas você recebeu e respondeu corretamente. Aí Jesus continua dizendo: já que você respondeu quem eu sou, eu vou dizer que eu conheço você e eu sei quem você é. É muito bonito quando Jesus declara: tu és Pedro. O que Pedro declarou? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí, meu pastor, Jesus olha para ele e declara: meu irmão Alex, tu és Pedro. Significado no nome: tu és Petrus, tu és uma pedrinha, tu és um pedregulho, tu és um fragmento de rocha. Não daria para edificar a minha igreja sobre você, como alguns interpretam e pensam erroneamente. Não entendem o que Jesus está a ensinar. Se estivéssemos lá, facilitaria o entendimento, porque penso eu que Jesus comunicou com gesto, disse: tu és Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta rocha, Jesus revelou ser a rocha, o fundamento seguro, a base segura. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E olha que revelação poderosa. É por isso que quem está edificado nele, a igreja edificada nele, é como nós cantamos: não pode ser destruída, o Coliseu não pode parar, a perseguição não pode parar, ninguém pode fazer retroceder a igreja, porque a igreja está edificada nele. Ele é o dono da igreja, ele é a base da igreja, e porque nós como igreja estamos edificados nele, as portas, o poderio das trevas do nosso adversário não podem prevalecer contra nós, que somos a igreja do Senhor. Estamos bem guardados como igreja. Ele é a base, ele é a rocha. Queridos, Pedro entendeu tão bem o ensinamento que quando ele vai pregar, quando ele vai escrever a sua epístola, logo na primeira epístola, capítulo 2, versículos 4 ao 6, olha o que Pedro vai ensinar, olha o que ele vai declarar: e chegando-vos para ele, como igreja dele, eu e você, nos aproximando dele, chegando-vos para ele, como? Ele é a pedra viva, ele é a pedra reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita, mas para com Deus preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Meu Deus, que privilégio! Somos a morada do seu Espírito. Deus habita em nós. Somos hoje o santuário das moradas do Altíssimo. O Espírito foi derramado para habitar no meu ser, para habitar no seu ser. Aleluia! Nós nele somos edificados casa espiritual. Tem mais: sacerdócio santo. Qual é o propósito de estarmos fundados nele como igreja? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a
pedra principal da esquina. Ela é eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Pedro está dizendo: ele é a pedra viva, ele é a pedra principal, ele é a rocha que nos sustenta. Olha o que Paulo vai declarar em harmonia ao que Pedro ensinou. 1 aos Coríntios 3:11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é o fundamento? Ele revela o qual é: Jesus Cristo. Você pode dizer comigo: Jesus. Ele é a rocha. Você pode apertar a mão de alguém, dar um sorriso para alguém, diga para ele esta verdade: Jesus, ele é a rocha, ele é a rocha. 1 aos Coríntios 10:4, o apóstolo Paulo conclui este versículo dizendo: e a pedra era Cristo. Então não há nenhuma dúvida que eu preciso construir, que eu preciso edificar a minha vida nele, a minha casa nele. E como igreja eu estou, você está edificado, edificada nele. Mas é interessante que, entendendo qual é o alicerce seguro, qual é a base segura, diferente da areia, já pode até projetar, acho que o tema está aí. Eu quero anunciar que eu estou pregando já subordinado ao tema. Eles esperam, né? Vocês são uma benção. Eu estou pregando sobre esse tema, com base nessa parábola: construindo a família sobre a rocha. Você me ajuda a declarar o tema? Construindo a família sobre a rocha. Você pode colocar a mão no seu coração e falar: é disso que eu preciso, é isso que eu preciso, construir a minha vida, edificar a minha família sobre quem? Sobre a rocha. Interessante essa imagem aqui, né? Hoje a IA nos ajuda, a gente coloca lá, eles reproduzem mais ou menos o que a gente está querendo. Olha só, todas as duas casas estão edificadas no mesmo solo, aparentemente, sim ou não? Sobre a areia. Só que qual é a principal diferença que você observa? Pelo menos duas. A primeira, a profundidade do alicerce. Quando Lucas narra o sermão e a conclusão do sermão, Lucas nos traz um detalhe interessante, como o evangelho sinótico. O que Lucas vai dizer? Esse homem prudente, este homem sábio, se preocupou com a parte invisível e, mais importante, se preocupou com a profundidade. Ele cavou mais profundo para encontrar a rocha. Deu mais trabalho, mas há uma segurança para a casa, que é o principal lugar, pois é o habitat da família. E família é o maior patrimônio que você tem, dado por Deus. Deus te abençoa com a esposa, Deus me abençoa com a esposa, Deus te abençoa com o teu marido, te abençoa com os teus filhos. Entenda isso, é o maior patrimônio que você tem. Não importa o valor do seu carro, não importa a quantia em dinheiro que tem na sua conta bancária, não importa onde você mora e o valor do seu imóvel, o seu maior patrimônio é a sua família. E a casa é importante, e a casa não nesse sentido da engenharia. O que Jesus estava querendo dizer é utilizar essa linguagem para nós entendermos a nossa casa, a nossa vida, a nossa família tem que ter profundidade. Esta aqui, o construtor parou na superfície, perceba que ainda tem areia. A outra diferença é que essa aqui está bem bonita. Se eu perguntasse para você onde que você preferiria morar, na da direita, né? Na direita, que é a esquerda. Coincidência, né? A esquerda não tá legal, mas ó, essa aqui, querido, ó, chuva, rios, não tem alicerce, já está sofrendo, e certamente com a intensidade das provações e das adversidades, é tudo que a tempestade representa, os ventos representam, as inundações, as torrentes representam, que batem contra o alicerce. Essa aqui, o destino dela, ruína, ser destruída. Mas essa aqui, meu irmão, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir vento forte, tem
profundidade. Deus está chamando você para a profundidade. Eu estou lembrando de Ezequiel. Eu vou abrir um parênteses aqui, uma correlação com Ezequiel, vivendo um tempo de cativeiro, onde muitos estavam a ser destruídos, mas a voz do Senhor alcança Ezequiel. Deus abre o céu sobre Ezequiel. Ezequiel começa a ter experiências com Deus dentro do cativeiro, tem o seu sonho de ser sacerdote frustrado, passa a exercer o ministério profético, mas todo o plano e soberania de Deus. Aí o que acontece no capítulo 47 de Ezequiel? Ele percebe que o Senhor está conduzindo ele em experiências sobrenaturais, com muitas visões, e ele percebe o Senhor medindo. Quanto que o Senhor mede diante do mar vai nos ensinar bem o que é profundidade. É o que eu preciso, sair da superfície e buscar a profundidade. Ezequiel, este homem começou a medir, mediu 500 côvados. O que seria um côvado? Que medida é essa? Só para você entender, e nunca mais você vai esquecer. É mais ou menos a medida do cotovelo aqui, ó, até esse dedo aqui, ó. 42 centímetros, vamos colocar aí, aproximadamente. 500 côvados, 225, 230 metros. O homem mediu e disse: Ezequiel, entra na água, vem. Ezequiel coloca os pés na água. A água está dando no tornozelo. No tornozelo, você sabe, aqui tem muitas praias. Quando a água dá no tornozelo, você brinca, filho pode correr, está seguro, né? Você corre para lá, brinca na praia, está no tornozelo, você ainda tem o comando. Aí o que o homem faz? Mede mais 225 metros. Ezequiel, ele vai andando. Onde é que a água já está dando? Nos joelhos. Já começa a representar para mim, para você, experiências com a oração. Quando você vem, atende a voz, você já está começando a entrar no que nós podemos chamar de oceano do Espírito, vida espiritual, experiência com Deus. Você começa a sentir, você coloca os teus pés, e aí você começa a entrar para usufruir do mar, das águas. Já estão nos joelhos, representando oração, uma experiência a mais. Mas aí o homem mede mais e diz: vem, já está nos lombos, já é difícil de se locomover, já tem uma resistência em relação à sua vontade, você já tem dificuldade, certamente não consegue correr mais. Mas o homem mede mais e diz: vem. Agora ele diz: agora eu só posso nadar. É assim que eu quero intimidade, eu quero profundidade, eu quero um relacionamento mais profundo. Saia da superficialidade, ela é perigosa. Na superfície você está vulnerável. Enquanto Ezequiel vivencia essa experiência, quando o Senhor o traz de volta para a margem, ele percebe que a margem está completamente modificada, cheia de vida. Isso que acontece. O homem cava porque é prudente e quer profundidade, quer que a sua família esteja segura. Então ele cava e encontra a rocha. Por que ele edificou a sua vida e a sua casa na rocha? Porque primeiro ele escutou. Diga comigo, ele escutou. Diga mais forte, escutou. Você percebeu que eu escolhi uma tradução que faz distinção? Talvez a sua não faça, não há problema algum, mas essa distinção nos ajuda a compreender até melhor o que Jesus está querendo ensinar. A distinção da palavra escutar e ouvir. Porque primeiro Jesus vai declarar: todo aquele que escuta. O que é isso, pastor Rodrigo? É parar para dar atenção ao que o sentido auditivo consegue captar. Porque o sentido auditivo, ele consegue captar sons, e alguns sons nós somente ouvimos, mas não damos atenção, não damos crédito, não damos valor. O que Jesus está querendo ensinar? No final do meu sermão, tudo que vocês precisam é valorizar o que eu estou ensinando, é dar atenção, é dar crédito. Todo aquele, pois, que escuta. Escuta o que? Estas minhas palavras. Sabe o que é glorioso? O que faz toda a diferença para nós é que as palavras de Jesus estão registradas. Não só a voz de Jesus foi registrada, mas consideramos como palavras de Jesus, porque cremos na Santíssima Trindade, é claro, um só Deus.
palavras mencionadas, proferidas, inspiração do Espírito de Deus, usando homens, escritores do cânon sagrado. Então a palavra do Senhor está registrada de capa a capa no cânon sagrado, para eu e você darmos crédito e atenção. Olha, quando Isaías vai profetizar, o homem dos lábios queimados, né, que teve uma experiência da sua iniquidade ser removida, Isaías profetiza acerca do Messias e do seu ministério. No capítulo 53, é um capítulo lindíssimo, mas sabe como é que Isaías começa o capítulo? Quem deu crédito à nossa mensagem? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele foi crescendo como raiz em terra seca, não tinha beleza e nem formosura. Então o que Isaías está querendo profetizar e ensinar? Embora você acredite ou não, ele é real, ele veio, aleluia, ele exerceu o seu ministério, aleluia. Mas Isaías está dando uma ênfase antes de profetizar: quem deu crédito à nossa mensagem? Então tudo começa a mudar na minha vida quando eu sou alcançado pela voz, quando eu sou alcançado pela palavra. E aí tem um processo interessante, quero compartilhar com você. Paulo ensina de uma forma bem didática, bem pedagógica, em relação ao processo da salvação. Ou seja, quando o ser humano pode alcançar a salvação, em outras palavras, conforme a parábola, edificar, construir a sua vida em Cristo, alicerçar a sua vida, consequentemente a sua casa, na rocha que é Cristo. Um homem prudente, um homem sábio. Romanos capítulo 10, versículo de número 13, está escrito: é a solução para toda a humanidade. Todo aquele que invocar, é uma decisão da nossa vontade. E diga-se de passagem, todo ser humano tem liberdade para fazer. Por que tem liberdade para fazer? Por causa da graça e do amor sobre a humanidade. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, não tem outra consequência, será salvo. Todo aquele que decidir invocar o nome do Senhor será salvo. Aí vem uma sequência de problemas, pelo menos 4 problemas ele narra. Como invocarão aquele em quem não creram? Então, para invocar, eu preciso crer. A fé é fundamental no processo de salvação. Efésios 2:8: pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é o que? É dom de Deus. A fé é o fundamento, é o alicerce. A fé faz parte da base. É como que a fé fosse essas colunas fincadas em Cristo, que é a rocha. Porque o escritor anônimo aos Hebreus, da galeria dos heróis da fé, ele declara no capítulo 11, você conhece: a fé não é um sentimento, a fé não é uma energia e nem um pensamento. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não consigo ver, mas eu tenho certeza, eu espero. É a prova das coisas que esperamos. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada? Todo aquele que escuta. Como crerão naquele de quem nada ouviram? Outro problema. Terceiro, como ouvirão se não há quem pregue? Quarto problema, como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Se você olhar o versículo 16, você vai perceber, ele vai mencionar o profeta Isaías, quando quer ensinar sobre salvação, sobre fé, sobre a graça. Ele vai dizer: nem todos obedeceram a palavra e a mensagem. Como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação e à nossa mensagem? Mas olha o versículo 17: de sorte que a fé vem pelo... Olha a importância de você estar aqui nessa noite. Olha a importância de ter alguém pregando aqui nesta noite. Porque a fé é despertada, gerada, quando você para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é
tão elementar, indispensável, fundamental, tão preciosa para mim e para a sua vida. Nós não podemos de maneira nenhuma desprezá-la ou ignorá-la. Não, nós temos que dar a ela o seu devido valor. Eu quero te ajudar ainda a fazer mais isso pela própria palavra. Se você analisar, Jesus declarou em João 8,32, depois de libertar uma mulher adúltera, salvar a sua vida, perdoá-la, ele entra em um debate teológico com os judeus, e aí ele declara: conhecereis a verdade. João 8,32. E a verdade, a palavra, ele mesmo, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne, a verdade vos libertará. Ele é tão a verdade que no versículo 36, pastor Carlos, ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra é tão poderosa que Jesus, fazendo a sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, pastor Divarde, ele vai dizer na altura do capítulo 17, versículo 17 de João. João registra a oração de Jesus e Jesus declara: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela tem esse poder de nos santificar. Eu declaro o que está acontecendo agora, porque eu e você estamos diante da presença e diante da palavra. Ele nos santifica pelo poder da sua palavra. Ele nos santifica pela ação do seu Espírito. O seu sangue vertido também foi vertido para nos santificar e nos purificar. A palavra é poderosa. Salmo 119, eu considero como um salmo da palavra. Venera a palavra, enaltece a palavra, dá a ela o seu devido valor. Salmo 119, na altura do verso 105, você conhece. O que é a palavra? O que é a voz do Senhor para mim e para você? Por que eu preciso tanto dela? Porque eu não posso só ouvir, ou seja, entrar por aqui e sair por aqui, não. Porque eu preciso escutar a palavra. Porque eu preciso dar atenção, me dedicar à palavra. Por quê? Porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No Salmo 119 ainda, verso de número 9, especificamente para os jovens, olha só, os filhos, os jovens: como purificará o jovem o seu caminho? Como? Resposta: observando o seu caminho pela palavra. Olha o verso 11, que amor pela palavra e que prática sábia. O salmista declara: escondi a tua palavra na minha mente, dentro de mim, na minha alma. É o maior antídoto. Eu faço isso para não pecar contra ti. O Salmo 1 também é um salmo que enaltece a palavra. Bem-aventurado, feliz é o homem, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas ele tem prazer na palavra, na voz, e na sua lei, na sua palavra ele medita de dia e de noite. Ele será comparado a uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Para uma construção, a rocha é fundamental para a segurança dela. Para uma árvore, a raiz profunda no ribeiro, alcançando os lençóis freáticos, é a segurança e a firmeza para essa árvore viver por muitos e muitos anos, ter longevidade. E ele é comparado a esta árvore. As raízes são profundas, a árvore está junto aos ribeiros de águas. Tudo que essa árvore fizer, tudo que ele fizer prosperará. O fruto na estação própria, as folhas não caem. Fala sobre uma proteção que evita a árvore de ser destruída. Por quê? Pelo poder da palavra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, mas não é suficiente, é importante, é o começo da mudança. Só que quando eu escuto, eu preciso crer. E crendo, eu devo tomar uma decisão importante, que aí sim muda completamente a nossa vida. Eu devo praticar a palavra. Projeta para mim, por favor, Tiago capítulo 1. Nós vamos lá para a altura do versículo de número 20. Deixa eu ver aqui. 21. É isso? Versículo 21. Tiago capítulo 1. O versículo é o de número 21. Se você quiser abrir sua Bíblia também, interessante. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia,
Recebei com mansidão o quê? Recebei com mansidão a palavra. Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual, olha o poder dela, pode salvar a vossa alma. Agora olha o conselho. E aí não dá só para ouvir esse conselho, porque o próprio conselho nos encoraja a não fazer isso. E sede ouvintes. Sede só ouvintes? Sede admiradores? Não! Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, porque os ouvintes se enganam com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, mas é superficial, é só aparência, e foi-se, e logo se esqueceu como era. Aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, praticante, este tal será bem-aventurado, bem-sucedido no seu feito. É o que ele aprendeu com Cristo, é o que Jesus está ensinando. Não dá para ser só ouvinte, eu preciso praticar. E sabe o que é mais incrível? Quando você decide praticar, você ganha um ajudador. E que ajudador? Ah, se não fora o Espírito de Deus em nós, nenhum de nós estaríamos aqui sem a ação dele. Porque é ele quem, quando a palavra nos alcança, começa a agir. Qual é a ação dele? Ele que nos convence. Não é o pregador que convence, não é a retórica, não é a sabedoria humana. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele convence, o ser humano convencido se arrepende, reconhecendo o seu próprio pecado e entendendo ser merecedor da condenação. Uma vez arrependido, crendo no Salvador, ele se entrega e toma uma decisão: eu não quero só te ouvir, eu quero viver, eu quero praticar, eu quero ter experiência, eu quero pôr em prática a tua palavra, eu quero construir a minha vida em ti, eu quero construir a minha casa em ti. A minha vida não vai ser destruída, a minha casa não vai ser destruída. Estou recebendo autoridade para profetizar diante de você que está obedecendo, se esforçando, está nesse processo. A tua vida não vai ser destruída, a tua casa não vai ser destruída, não importa a intensidade da tempestade. Eu estou cheio de Deus, sentindo a presença e a graça. Eu ministro sobre a tua vida. Não tem tempestade que Ele te sustentando não possa acalmar. É Ele quem está te sustentando. Ele é a tua base, Ele é o centro da tua vida, Ele é o alicerce, Ele é o centro da tua casa. Você está seguro, você está segura, está escutando a palavra com vontade de praticar, recebendo o auxílio do Espírito. Sabe o que tem acontecido na sua vida e na sua casa? Salmo 46, verso 5: Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. A sua casa, a sua vida não serão abaladas. Tomo posse da tua palavra. A nossa casa não será destruída por causa da presença. Todo aquele que escuta as minhas palavras e coloca em prática vai receber esse auxílio do Espírito que vai te guiar na verdade, na palavra. É Ele quem vai te alertar, é Ele quem vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. É Ele o Deus em você, Ele é o cumprimento da promessa: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. É Ele. Não vamos ficar na superfície. A nossa casa não está vulnerável. Eu ouço a voz de Deus neste altar. Tive até a alegria de compartilhar em alguns lares por onde o Senhor me enviou neste mês, nos sábados. Assim como nosso pastor e os outros pastores, nós fizemos algumas visitas. E me lembro bem de Deus bradar dentro de mim:
E essa voz ecoa aqui na Devec agora. Eu quero apenas transmitir a voz de Deus para você, com esta palavra, com tudo que Deus tem te ensinado. Oh, aleluia. Receba essa palavra, livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo de número 10. Deus fala com você nesse domingo agora. Não há o que temer, não importa a tempestade atingindo o telhado, as correntes querendo derrubar a base e o alicerce, não importa o vento batendo nas paredes. Deus está dizendo: não temas. Estou sentindo graça, eu sinto Deus. Aperte a mão de alguém e declare isso. Seja a voz de Deus para esse irmão, seja a voz de Deus para essa irmã. Diga para ele, diga para ela: não temas. Deus está com você. Deus está com você. Ele te diz nesta noite, Ele te lembra, você não pode esquecer. Não temas, eu estou com você. Não te assombres, eu sou o teu Deus. E porque Ele é o meu Deus e o teu Deus, olha o que Ele faz: Ele me fortalece. Seja fortalecido por essa palavra. Eu não sei se entrou alguém aqui sendo atingido pelos ventos, sendo atingido por tempestades. Essa palavra vem ao teu coração. Deus está agindo mais uma vez na Devec Natal. Sinto Ele aqui, percebo o seu agir. Ele te diz: eu te fortaleço, eu te fortalecerei. Não te assombres, eu te ajudarei e eu te sustentarei. Sou teu alicerce, sou o alicerce da tua casa, com a destra da minha justiça. Alguém pode adorar, celebrar, aplauda, reaja à palavra, glorifique, adore a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Dá tempo, deixa eu falar para você algo interessante aqui. Não basta saber, não basta ouvir, não basta admirar. Você precisa reagir, você precisa tomar decisões. E a melhor decisão, quando você recebe a voz e ouve a palavra, é obedecer. Obedecer, pôr em prática. João é muito enfático. Quando João vai ensinar, no capítulo 2 da primeira epístola, João 2,6, João vai declarar assim, ó: aquele que diz, que é isso? Teoria. As palavras são importantes, as minhas afirmações, as tuas afirmações. Aquele que diz estar nele, aí agora vem a parte mais desafiadora, porque dizer até pode ser até fácil. Deve andar como ele andou. Prática de vida. Se você observar, Jesus na conclusão, se você voltar um pouquinho ao versículo 21, você vai ver que é muito forte. Jesus vai dizer assim, ó: nem todo aquele que me diz teoria. Evangelho não é só teórico, evangelho é teoria e prática. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia. Ainda bem que não tem ninguém aqui que vai passar por isso, em nome de Jesus. Mas ele revela: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não operamos maravilhas. Não dá nem para saber se é verdade, porque é só o que ele está declarando. Mas a verdade é essa. Jesus vai dar uma ênfase: e eu vos direi, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque não tem relacionamento. Vós que praticais, não é o que diz, ele é Senhor, ele é Salvador, não, é o que eu pratico. Ele quer ser o Senhor da minha vida, o meu Salvador, ele quer me guiar. Então ele vai declarar para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não é só teoria, não é só o que diz, é o que pratica. Então, se eu ouço e se eu pratico, eu estou sendo prudente, estou sendo sábio, estou edificando primeiro a minha vida sobre a rocha, consequentemente a casa que eu moro, a minha família. Eu disse pela manhã, é muito interessante a estatística. As estatísticas mostram, em análise sobre a salvação de uma família,
Primeiro, alguém tem que abrir a porta da casa. O nosso pastor pregou agora recente sobre a igreja em Laodiceia, e é para esta igreja, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 20, que Jesus revela: eis que estou à porta. Por quê? Porque ele toma a iniciativa, porque ele se aproxima da porta, porque ele sinaliza o desejo de entrar na casa. Estou à porta da casa e bato. Casa representa a igreja, casa representa onde nós habitamos com a nossa família. Jesus se aproxima da porta, bate na porta e chama quem está do lado de dentro com a sua voz, e até pelo nome, porque ele conhece quem está do lado de dentro. Aí quem está do lado de dentro tem a oportunidade, primeiro, de escutar a sua voz. Escutando a sua voz, crer que é ele que está à porta, e não desprezar, não ignorar, não ficar indiferente. Eu preciso reagir. É aí que, com a minha fé, em uma linguagem figurada, eu abro a porta e declaro: entra Jesus. E essa declaração, entra Jesus, nunca pode ser uma declaração: entre, faça essa visita, passe um tempo comigo. Meu irmão, quando você abre a porta da sua vida, do seu coração, da sua mente, para ele entrar, o teu desejo sempre vai ser esse: entre, pegue a chave, é tua, a casa é tua, e entre para fazer morada, entre para habitar permanentemente. O que Jesus revela? Eu entrarei. Abriu a porta? Eu entro. Eu entrarei para relacionamento, me relacionarei com ele, cearei com ele, e quem abriu a porta vai cear comigo. Às vezes acontece de uma criança, um filho, abrir a porta primeiro, entregar a vida a Cristo, entende a palavra antes dos seus pais e entrega a vida a Cristo. Isso é glorioso, extraordinário, não é muito comum. Só que a força de um filho, a influência de um filho, a estatística mostra que de 10 a 17% há uma probabilidade de toda a família ser edificada sobre a rocha, ser salva por Jesus. Por que uma possibilidade, uma probabilidade? Por quê? Porque a salvação é pessoal e é individual. De 10 a 17% da mãe entregar a vida, do pai entregar a vida. Só que é muito interessante que o que aconteceu na minha casa já aumenta o percentual. Quando eu morava com os meus pais, a minha mãe abriu a porta primeiro, aí já muda o percentual. Quando a mulher se entrega a Cristo, convida Jesus para entrar em sua vida, em sua casa, e a sua casa começa a ser edificada nele, ele é a base, ele é o centro, a probabilidade, pelo poder da influência da esposa e ela como mãe, por exemplo, sobe de 30% a 35%. Era esse o percentual de chance de eu me entregar a Cristo, do meu pai se entregar a Cristo, da minha irmã se entregar a Cristo. Tanto é que o segundo a se entregar fui eu. Depois eu ainda me afastei do evangelho, Deus salvou meu pai, depois eu voltei para o evangelho, minha irmã foi crescendo no evangelho, quis andar tortuosamente, mas Deus firmou ela. Mas o percentual de 30% a 35%. Agora, quando o homem, eita, homens vencedores, olha o peso da nossa responsabilidade. Quando um homem decide, por isso talvez que Jesus está especificando aqui, o homem prudente, porque a decisão do homem, quando ele recebe Cristo, quando ele escuta a palavra e decide praticar, recebe o Espírito, é salvo por Cristo, o percentual sobe para 90% a 95% de probabilidade de toda a família se entregar a Cristo. Mas deixa eu trazer uma boa nova para você: se alguém, não importa quem, abriu a porta, é só uma questão de tempo, de fé, de perseverança, para toda a família alcançar a salvação. Oh, aleluia! Para toda, talvez você abriu a porta e você está tentando edificar, e aí o maligno, ele tenta contra a sua vida, não encontra muito espaço e está encontrando brecha nos filhos, ou talvez está encontrando brecha no seu cônjuge, e ao invés dele contribuir para essa edificação e essa construção, não é o que ele está fazendo ainda, com as práticas dele, com as palavras dele, com as decisões dele. Mas eu quero te dizer, é só uma questão de tempo. Você está debaixo do poder da palavra, você está debaixo de promessa. Escute isso, que é um segredo para você, funcionou para minha mãe, e eu tenho certeza que amanhã você pode testemunhar. Minha mãe pegou a palavra. Quando Paulo e Silas estavam no cárcere, um carcereiro ia tirar a vida com o terremoto que aconteceu, e as cadeias foram abaladas. O carcereiro puxa a espada, vai tirar a vida. Paulo diz: não faça isso. O carcereiro pergunta para ele: o que eu posso fazer então para ser salvo? Aí Paulo responde:
Crê no Senhor Jesus, esse é o fundamento. E Jesus é o alicerce, a rocha. Creia no Senhor Jesus. Aí olha que glorioso. E serás salvo, tu e a tua casa. Fica de pé com a permissão do nosso pastor, em nome de Jesus. Serás salvo tu e a tua casa. Vem para cá o louvor, vamos terminar adorando. Palavra dessa do alto para abençoar a minha vida, para abençoar a tua vida. Aleluia. Deus está fortalecendo você, meu irmão, minha irmã. Talvez o seu filho se entregou jovem, é o meu caso. Talvez ele se distanciou e você está tendo que lidar com rebeldia. Você está tendo que lidar com a resistência da parte dele, com a incredulidade de alguém que você ama